Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Estaremos aqui com notícias políticas, jurídicas, culturais, Vão ser várias informações ao longo do nosso programa. Não perca. Um outro fato que eu gostaria de destacar, já encaminhando para o final dessa parte mais geral, é que também são muito atingidos as futuras aposentadorias por incapacidade, né? Antiga aposentadoria por invalidez. Primeiro será envidado todos os esforços para a readaptação do servidor em outro cargo, outras atribuições. Mas a aposentadoria, a emenda constitucional número 47, que é a que trata das aposentadorias por invalidez por doença grave, incurável, foi revogada, assim como essa legislação, e todas as aposentadorias por invalidez serão calculadas pela média aritmética de 100% das remunerações, considerando a proporcionalidade que o servidor trabalhar. Então, se o servidor trabalhou apenas uma proporção do tempo, adquire uma doença grave ou incurável, será considerado na aposentadoria apenas a proporção e com a média aritmética de 100% das remunerações de todo o período que ele trabalhou, desde julho de 94 para cá, ou desde o ingresso que comece a pagar as contribuições previdenciárias. E também aplicando aquela mesma regra, para 20 anos, recebe 60% da média aritmética, mais 2% para cada ano trabalhado a mais. Isso é muito ruim e é uma das principais graves prejuízos acarretados pela emenda constitucional número 103, porque as pessoas muitas vezes com doença grave, incurável, acabam se aposentando, não porque queiram, mas sim devido às condições de saúde, e o governo federal faz uma PEC dessa que desconsidera a situação de vida, saúde, ferindo inclusive a dignidade da pessoa humana. Gostaria de destacar, para finalizar, que já tem no Supremo Tribunal Federal algumas ações diretas de inconstitucionalidade, discutindo a íntegra da emenda constitucional número 103, e também alguns casos específicos individuais que nem eu destaquei antes, podem haver demandas individuais dos servidores com relação ao direito adquirido, à contribuição previdenciária aí nesse período para usufruir do direito. Por exemplo, a questão da pessoa que já tinha uma doença grave, incurável, e já decorreu um tempo de licença, muitas vezes consegue entrar na justiça para dizer que já tinha preenchido os requisitos para manter a regra, inclusive com integralidade e paridade, de acordo com a lei vigente anterior. O abono de permanência, a princípio, está mantido, né, para aquele servidor que completou os requisitos, continua recebendo o abono de permanência, e também a princípio está mantido na legislação até que venha uma nova lei. As ações judiciais em nome da Condicef, de outras entidades, Fonasef, Fonacat, a gente está fazendo uma discussão também de como essas entidades adotarem as providências contra essas nefastas medidas que são trazidas na emenda constitucional número 103. Ótimo, obrigada, Valmir, por essa explanação. Enquanto tem uma aguinha ali, se você quiser, depois dessa fala super densa. Acho que é importante também ressaltar, antes da gente entrar nas nossas perguntas aqui, que essas novas alíquotas serão debitadas a partir de março de 2020, né? As novas regras já estão vigentes, mas os débitos das novas alíquotas é a partir de março. E ressaltar também que essa PEC 6, que virou emenda constitucional 103, ela tem uma brecha grande para judicializações, né? Então, apesar de todas essas novas regras, existe uma chance muito grande, né, das pessoas entrarem com ações, como o Valmir falou, né, já tem ações no STF questionando algumas coisas, e a gente tem também a PEC paralela, né, que está em trâmite no Congresso e que também deve alterar, mais uma vez, algumas questões, né? Partindo agora para as nossas perguntas, a primeira que a gente tem aqui é do Roberto Wagner da Rocha Moutinho, do Ministério da Saúde. Ele pergunta:
Entrei no serviço público em março de 84, portanto tenho 35 anos de serviço público e 57 anos de idade. Qual é a minha real situação com essa reforma? Bem, Roberto, conforme eu disse anteriormente, para quem já está no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, tem a possibilidade de manter o direito à integralidade e paridade. Integralidade considera a última remuneração do cargo e paridade a extensão de todos os aumentos e vantagens concedidos para os servidores em atividade, para os aposentados e pensionistas. Roberto, para você, considerando que faltam 3 anos na idade, temos a regra de transição do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103, a qual mantém a idade de 60 anos, mas exige o pagamento de pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que falta. Como já completou este requisito, então poderá continuar apenas para implementar a idade mínima de 60 anos. Tá? Boa notícia para o Roberto aí, né? Próxima pergunta do Antônio Rodrigues Primo Filho, também do Ministério da Saúde. A gente teve uma grande adesão de funcionários do Ministério da Saúde nas perguntas. Ele fala: estou de licença médica desde agosto de 2018. Estou com 37 anos de contribuição e 54 anos de idade. O que preciso para pedir minha aposentadoria? Antônio, para aposentadoria normal, ainda faltam 6 anos da idade. Também pode se aposentar pela regra de transição do artigo 20, continuando apenas para completar a idade de 60 anos. Mas como no seu caso, você está afastado, né, por incapacidade nesse momento, já que está de licença médica, desde agosto de 2018, se completar 2 anos de licença, será aposentado. Porém, é proporcional de acordo com a regra. A proporcionalidade considera 40 anos de contribuição, ou seja, daria uma proporção estimada de 96% da média aritmética de todas as remunerações desde julho de 94 e reajustes na mesma data em índice do Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS. Pergunta da Maria Aparecida Borges da Costa, também no Ministério da Saúde. Ela diz: tenho 51 anos e entrei no serviço público em janeiro de 94. Precisaria trabalhar mais 8 anos e 5 meses para conseguir a aposentadoria integral, ou tem outra regra de transição com integralidade do salário? É aquela regra de 2003, né? Você também tem condições, Maria, de manter integralidade e paridade. Na nossa concepção, de acordo com a análise que realizei, você também, a regra mais benéfica é do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103. Assim, pela regra de transição, tem que trabalhar 100% do tempo que falta, então mais 10 anos. Mas pelo artigo 4º, que também é da regra de transição, completará todos os requisitos em 2028, devido à regra exigida dos pontos, que será de 93 pontos da idade e contribuição. Essa regra é melhor para você, pois 1 ano menos que a regra do artigo 20. Tá? Então, temos essas duas peculiaridades. A primeira regra de transição é aquela que vai aumentando a idade, mas também tem o critério de pontos que vão aumentando. No caso da Maria, fica mais fácil essa regra da pontuação, tendo em vista que ela completaria os requisitos em 2028. Bom, pelo tempo que foi informado aqui pela produção, a gente não vai conseguir responder todas essas perguntas no vídeo. A gente vai fazer mais 2 perguntinhas, mas eu me comprometo a enviar as respostas atenciosas, que Valmir trabalhou no feriado, inclusive, para responder por e-mail, né? As pessoas mandaram as perguntas e deixaram contato. Vou encaminhar para os interessados. Mais 2 perguntinhas aqui, uma do José Paulo dos Santos, da FNS. Ele já está aposentado por invalidez desde 96 e pergunta o que muda para ele. José, a princípio nada mudará, pois a própria legislação preserva o direito adquirido de quem já está aposentado, mas tem uma previsão de instituição de alíquota extraordinária de contribuição previdenciária caso haja déficit da Previdência Social.
que pode atingir aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Inclusive, isso tem uma previsão que pode ser instituído por lei, havendo déficit. Os aposentados e pensionistas do serviço público acima de um salário mínimo podem ter uma contribuição majorada. Tá? Então, corre o risco, sim, de ser atingido, caso tenha esse déficit atuarial e que pode ser implementado através de simples lei. Então não é só esse aumento das alíquotas que vai começar a cair no contra-cheque dos servidores a partir de março, mas se o governo entender que existe um déficit que é necessário cobrar mais dos servidores, vai ter essa contribuição extraordinária que pode afetar inclusive já aposentados, né? Última pergunta do Valério, da UFSM, Federal de Santa Maria. Faço 25 anos insalubre em dezembro e ele quer saber como que fica a situação para ele. Valério, conterrâneo lá de Santa Maria, onde está o nosso escritório matriz. A previsão para aposentadoria especial já era muito ruim, tendo em vista que não tinha uma legislação específica para servidor garantindo a integralidade e paridade. Com isso, o governo federal editou a orientação normativa número 16, dizendo que quem se aposentasse especial não teria integralidade nem paridade. A aposentadoria seria por aquela média aritmética de 80% das maiores remunerações. Tá? E pelo que vejo, o Valério não conseguiu completar os requisitos nem para aposentadoria especial, tendo em vista que ele faz 25 anos em dezembro, ou seja, a medida entrou antes e tem a necessidade de se adequar. Agora, com a emenda constitucional número 103, prevê 25 anos de efetiva exposição insalubre, mais 86 pontos. Na verdade, o somatório da idade e contribuição. Por exemplo, 25 anos de contribuição mais idade de 65 anos dará os 86 pontos. Portanto, a aposentadoria especial foi uma das prejudicadas pelas novas regras aí, e o Valério vai ter que trabalhar um pouquinho mais para se adequar conforme a gente fez toda a explanação anteriormente. Bom, agradeço muito, Valmir, a sua participação, a sua dedicação nesses dias, nessas respostas aqui, que eu vou encaminhar para os que a gente não teve tempo de responder aqui no vídeo. Quero reforçar também que na nossa página da Condicef, www.condicef, de faca no fim.org.br, a gente já publicou diversos materiais com essas novas alíquotas, com as novas regras, novas idades. Esse material está todo disponível lá, vocês podem acessar. Também pediria que vocês, os servidores aí nos assistindo, entrem na nossa página do Facebook, curtam a página, acompanhem a gente também pelo Twitter, e a gente está à disposição também por e-mail, temos um canal de WhatsApp, todos os dados estão no nosso site, e a gente tem esse compromisso de acompanhar, né, como que vai ficar agora, inclusive com a PEC paralela que está em trâmite. Nossos advogados estão à disposição também, tem os dias de plantão, né, Valmir? Acho importante falar, são quinta-feira pela manhã, não é isso? Isso. Gostaria de agradecer, em nome do escritório Wagner Advogados, a nossa parceira Condicef, que há algum tempo nós assessoramos juridicamente, é a Confederação Legítima representante dos servidores públicos e muito atuante contra essas medidas nefastas que têm resultado contra a categoria dos servidores públicos. Realmente temos tido uma demanda muito grande, não só com relação à emenda constitucional da reforma da Previdência, mas diversas outras situações de ataques ao serviço público pelo Executivo. Temos tido uma atuação muito constante, elaborado muitos pareceres e a gente fica à disposição. Aqui na Condicef realizamos plantões às quintas-feiras, das 10 ao meio-dia, e sempre que for necessário a gente está à disposição para atender as demandas aí dos servidores públicos nesse momento delicado que vivemos. Muito obrigado. Obrigada. Bom domingo e uma ótima semana para todas e todos.